Bases neuroanatômicas e neurofisiológicas do processo de aprendizagem. O sistema nervoso, por meio de seu integrante mais complexo, o cérebro, recebe e processa os estímulos ambientais, elaborando respostas adaptativas na garantia à sobrevivência do indivíduo e à preservação da espécie. Logo, é no cérebro que se iniciam todas as sínteses e associações que vão gerar o processo de aprendizagem do ser humano, por meio de sinapses, formando assim redes neurais para que possamos aprender. O comportamento humano resulta da atividade do sistema nervoso, do conjunto de células nervosas ou das redes neurais que o constituem. Assim, depende do número de neurônios e suas sinapses e de seus neurotransmissores, da atividade dessas células e do modo como os neurotransmissores transmitem essa informação para o neurônio, resultando na alteração das suas características eletroquímicas. Quando o indivíduo interage com o mundo exibindo um comportamento, vários conjuntos de neurônios em diferentes áreas do sistema nervoso estão em funcionamento, ativados e trocando informações. À medida que o ser humano toma uma determinada decisão, o cérebro acata o seu foco, toma consciência e todos os neurônios trabalham e contribuem para que isso ocorra. Através das sinapses e entre bilhões de células nervosas, os neurônios, de 85 a 90 bilhões, dão um salto evolutivo nos seres humanos, havendo aí a necessidade de assimilar para sobreviver. O aprendizado é uma metodologia, o processo para a aquisição do conhecimento, uma experiência e, portanto, repleto de tentativas, erros e acertos. É a oportunidade de expor coisas. Trata-se do uso e do desuso dos neurônios para que ocorram as sinapses neuronais. Aprender é uma característica intrínseca do ser humano para a sua sobrevivência. A seguir, falaremos com mais detalhes sobre as questões fisiológicas e anatômicas do sistema nervoso. Agora nós falaremos um pouco mais sobre os neurônios, que constituem a estrutura básica do sistema nervoso. Os neurônios são células nervosas altamente estimuláveis que processam e transmitem informações através de sinais eletroquímicos. Uma de suas características é a capacidade de suas membranas plasmáticas gerarem impulsos nervosos. A maioria dos neurônios são constituídos de um corpo celular e de dois tipos de prolongamentos citoplasmáticos, os dendritos e os axônios. Para entender melhor como eles se constituem, o corpo celular contém um núcleo e a maior parte das organelas, e é neste local também onde ocorre a síntese proteica dessa célula. Os dendritos são prolongamentos finos, geralmente ramificados, que recebem e conduzem os estímulos provenientes de outros neurônios ou de neurônios sensoriais. Já o axônio é um prolongamento mais longo que transmite os impulsos nervosos provenientes do corpo celular. O comprimento do axônio varia muito entre os tipos de neurônios. Uma curiosidade é que nos vertebrados e em alguns invertebrados, os axônios são cobertos por uma bainha isolante, conhecida como bainha de mielina. As terminações dos axônios possuem estruturas especializadas, onde são liberadas substâncias químicas e neurotransmissores que estabelecem a comunicação com os dendritos ou com o corpo de outros neurônios. Para entender melhor essa comunicação, a seguir nós falaremos um pouco mais sobre as sinapses. Nós já conhecemos os neurônios e agora iremos conhecer um pouco mais da comunicação entre os neurônios, mais conhecida como sinapses. As sinapses são conexões entre as células nervosas que compõem as diversas redes neurais. Uma sinapse é um conjunto de junção especializada no qual ocorre a comunicação entre dois neurônios. É através da sinapse que o potencial de ação, impulso elétrico que leva uma informação, é transmitido. O disparo do impulso elétrico de um neurônio influencia na atividade do que estão conectados por elas. A célula nervosa que transmite o sinal é chamada de célula pré-sináptica, enquanto que a célula que recebe o sinal é um neurônio pós-sináptico.
É importante ressaltar que não ocorre contato físico entre os neurônios, pois a transmissão de impulsos elétricos se dá via junções comunicantes nas sinapses elétricas e via fendas sinápticas nas sinapses químicas. Nas sinapses elétricas, o trânsito de íon por junções especializadas entre as células permitem a passagem do potencial de ação de uma célula para outra. A rapidez da transmissão do impulso elétrico entre os neurônios é enorme, sendo ideal para comportamentos que exigem rapidez de resposta. Encontrados em maior número em neurônio do tronco encefálico e em abundância nos músculos cardíacos e lisos. Já as sinapses químicas são aquelas nas quais o potencial de ação é transmitido através de proteínas chamadas neurotransmissores. Os neurotransmissores saem das células, caem na fenda sináptica e interagem com a célula pós-sináptica, que capta os neurotransmissores por meio de receptores. E esse tipo é frequentemente encontrado em todo o sistema nervoso, podendo ser classificados em excitatórias, cuja membrana pós-sináptica é despolarizada, ou em inibitórias, que causam a hiperpolarização da membrana pós-sináptica. Agora nós falaremos um pouco sobre redes neuronais. O cérebro humano é formado por bilhões de neurônios, mas eles não estão isolados. Pelo contrário, existem centenas de bilhões de conexões entre eles, formando uma enorme rede de comunicação, a rede neural. Cada neurônio possui um corpo central, vários dendritos e um axônio. Os dendritos recebem sinais elétricos de outros neurônios através das sinapses, que constituem o processo de comunicação entre neurônios. Um neurônio consiste numa única célula capaz de realizar uma forma simples de processamento. Cada neurônio é estimulado por uma ou mais ligações vindas de outros neurônios, chamadas sinapses. Dependendo, o sinal produzido tanto da força das ligações como da sua natureza inibitória, excitatória, etc., propaga ao longo do axônio, indo, por sua vez, estimular outros neurônios. A cognição está relacionada com o processo de aquisição de conhecimento e envolve fatores diversos, como o pensamento, a linguagem, a percepção, a memória e o raciocínio, os quais fazem parte do desenvolvimento intelectual. Segundo Piaget, a atividade intelectual está ligada ao funcionamento do próprio organismo, ao desenvolvimento biológico de cada pessoa. A teoria cognitiva criada por Piaget teve grande impacto na educação e defende que a construção de cada ser humano é um processo que ocorre ao longo do desenvolvimento do indivíduo, dividindo-se em 4 fases: sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Os sistemas cognitivos compostos por diversas partes, como o pensamento, o conhecimento e a percepção, são formados pelas denominadas propriedades cognitivas, as quais totalizam 6 características importantes, que são a atenção, que é a capacidade de se concentrar sobre situações e assuntos diversos, o juízo, responsável pelo ato de conscientização, o raciocínio, que se refere à combinação do desenvolvimento correto do pensamento com a capacidade de chegar a uma conclusão coerente, o discurso, que é a capacidade de comunicação e colocação em palavras do pensamento lógico, a memória, que são imagens, expressões e conhecimentos capturados durante a vida e armazenados no cérebro, e a imaginação, que se refere ao desenvolvimento mental, composto de memórias, imagens e percepções gravadas e construídas ao longo da vida.